Nós recebemos cada um de vocês neste culto no 6º domingo após Pentecostes. E a palavra de acolhida nós tiramos do texto de Isaías, capítulo 40, versículo 8, que diz assim: Aleluia! A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Aleluia! Esse texto que vem reforçar a permanência da misericórdia, do cuidado de Deus diante da nossa fragilidade, do tempo que podemos lembrar como o tempo da graça que nós vivemos. O Senhor Jesus, na leitura do Evangelho de hoje, narra a parábola do semeador e fala que assim como são diferentes os solos, também são diferentes as pessoas e o modo como reagem à palavra do Senhor. Ele diz: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Que nós que aqui estamos possamos ter os nossos ouvidos abertos, nossos corações ativos para receber a palavra do Senhor em toda a sua plenitude. Convido a cada um de vocês para nos colocarmos de pé para o momento da invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se, cantamos do primeiro hino. Grande Deus, o teu louvor. Hino 55, perdão. Hino 55. Diante de Deus, queremos confessar os nossos pecados. Convido aos que estão aqui presentes, colocarem-se de pé. Aos que estão em casa, em espírito de humildade e de confiança, confessemos diante do Senhor os nossos pecados. Poderoso Deus, misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, confesso diante de Ti, meu Pai Celeste, que tenho cometido graves e multiformes pecados contra Ti.
pecados por pensamentos, por palavras e por ações. Reconheço por tua palavra, Senhor, que não mereço a tua bondade, mas recorro, Senhor, à tua misericórdia e em nome, por causa de Jesus Cristo, teu Filho, meu Senhor e Salvador, suplico o perdão por todos os meus pecados e o desejo renovado e firme de seguir fiel ao teu chamado. Conceda por tua misericórdia que a tua palavra encontre acolhida em meu coração e possa, com a minha vida, render-te os frutos agradáveis aos teus propósitos. Por Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém. Muito amados no Senhor, se esta também é a tua confissão, reconheces os teus pecados, confias no perdão suficiente em Cristo Jesus, desejas, por meio do Espírito Santo, viver esta nova vida em reconciliação com o Pai e servi-lo com o teu tempo, teus dons e a alegria e força que o Espírito Santo concede? Se assim é, então diga: sim, eu desejo pela graça de Deus. Sim, desejo pela graça de Deus. Em virtude desta confissão, eu, como pastor e vosso irmão, chamado, ordenado, compartilho com cada um de vocês da graça, o presente dos céus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, digo: os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os convido para abrirem suas Bíblias no Salmo de número 65, os versículos 1 a 8. Faremos a leitura de modo responsivo entre os versículos ímpares e pares, começando com o pastor. Salmo 65, os versículos 1 a 8, onde lemos assim: É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu. Pois tu respondes às orações, pessoas de toda a parte virão te adorar. Por causa dos seus pecados, as nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que tu escolhes e traz para verem o teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, mas bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, tu nos respondes, dando-nos a vitória e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. O teu poder puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a sua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor,
Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade. Cristo, tem piedade. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, alleluia, alleluia. Gloria, gloria, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Oramos ao Senhor. Ó Senhor, Deus bendito, que com a Tua palavra frutificas a fé em nossos corações. Conceda-nos, pelo Teu Espírito, termos ouvidos atentos, olhos abertos para o conhecimento da fé. E assim possamos, Senhor, por Tua vontade e chamado, testemunhar esta boa nova da salvação, sendo colaboradores contigo no testemunho, na semeadura da Tua palavra, para que as setas e tentações do diabo, do mundo e da velha natureza sejam dominados pelo Teu cuidado, pela Tua santa vontade de trazer para o Teu reino todos aqueles que ainda estão distantes. Usa, Senhor, a cada um de nós com os dons que Tu nos destes, para que essa Tua santa vontade se cumpra também através de nós. Por Teu amado Filho Jesus Cristo, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, único Deus para todo sempre, cremos e assim pedimos. Amém. Podem sentar-se. Cantamos no hino 90. Hino 90, Santa Bíblia, meu prazer. És verdade lá nos céus.
A leitura bíblica no Antigo Testamento está registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 55, dos versículos 10 a 13. Isaías 55, versículos 10 a 13. Para quem encontrou, qual é a página? 748. 748. Faremos a leitura a seguir. Onde diz assim a palavra do Senhor: a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia. Serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, também as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Palavra do Senhor. A segunda leitura está registrada na Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 8, dos versículos 12 a 17. Página 1149. De onde lemos assim: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aos presentes convido para colocarem-se de pé e, em reverência ao Santo Evangelho, nós abrirmos nossas Bíblias, Mateus capítulo 13, dos versículos 1 a 9, depois 18 a 23. Mateus 13, 1 a 9, 18 a 23. Qual a página? 974. 974.
onde lemos assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão se ajuntou em volta dele. Essa multidão era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram na terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se você tem ouvidos para ouvir, então ouçam. Versículo 18. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco, porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas na terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e outras 30 vezes mais do que foi semeado. Até aqui, palavra do Senhor. O Santo Evangelho gostei de ouvir, falou do passado, presente e por vir. O Espírito Santo me faz nele crer, alegre eu canto, feliz vou viver. Podem sentar-se, abram seus inários, hino 195. 195, Ide fazei discípulos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus enviou seu Filho para nos salvar
do pecado libertar. Temos a certeza que Ele nos livrou, sobre a morte triunfou. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Tu que agora sabes deste seu perdão, sentes pelo teu irmão. Vai então e ensina Cristo é salvação, que tira da escuridão. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Que a graça e a paz de nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo acompanhe a cada um de nós no meditar da sua palavra. O texto que trago como base para a nossa mensagem, texto de memória para nós levarmos a casa, é o versículo de número 9, onde o Senhor Jesus nos diz: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Esta palavra de Jesus foi citada em outros 3 momentos dentro deste texto, ou dentro desse conjunto de textos que cercam o terceiro grande discurso de Jesus. Hoje em dia, quando nós ouvimos esta mensagem, ouvimos essa história da parábola do semeador, muitos podem pensar que o semeador foi um pouco desleixado. Afinal de contas, ele lançou a semente sem muito cuidado. Hoje em dia, com tanto aparato tecnológico, fica difícil de pensar esse modo de semeadura, em que atualmente cada semente é colocada no seu devido lugar, já com a devida quantidade de adubos. E Jesus começa trazendo essa narrativa de que um semeador saiu a semear. E no seu trabalho de lançar as sementes no solo, ele saiu espalhando com o máximo de força possível, conforme o texto, sem muita preocupação, aparentemente, sobre onde as sementes iam cair. E diz o nosso texto que parte delas caíram à beira do caminho. Outra parte caíram em terra rochosa, em solo rochoso. Uma terceira parte caiu num lugar em meio aos espinhos. E por fim, apenas a quarta parte destas sementes caiu em solo produtivo. Interessante que Jesus conta essa parábola, só ajustar aqui. Agora sim, estou no meio. Obrigado. Ao contar essa parábola, o primeiro aspecto que nós podemos tomar em conta é por que razão Jesus escolheu ensinar através de parábolas. O texto de Mateus capítulo 13 consta mais aproximadamente em torno de 7 a 8 parábolas. 4 dessas ele conta para o povo, seus ouvintes, que já o acompanhavam. Mas no meio desse povo
havia um grupo bastante genérico entre aqueles que estavam acompanhando com fervor. Haviam aqueles que estavam pelo impulso, pela euforia do momento. Havia também aqueles que eram seus perseguidores e que buscavam, de algum modo, encontrar alguma falha para o acusarem. Jesus, então, em reservado, a partir do versículo 18, ele se assenta com o grupo dos 12. E, de um modo muito especial, ele explica esta e algumas outras, mais uma parábola, o seu sentido por trás das palavras. E na sua explicação, Jesus diz que as parábolas são ditas para cumprirem a profecia acerca daqueles que ouvem, mas não compreendem. Aqueles que de maneira voluntariosa rebelam seus corações contra a palavra e o santo evangelho. Jesus começa então a contar a relação entre a parábola e a fé dos seus ouvintes. Assim como é diferente o número de solos, também é diferente o número de corações e condições que as pessoas recebem a palavra de Deus. Começa Jesus dizendo que o primeiro grupo, aqueles que aqueles que são semelhantes às sementes caídas à beira do caminho, são pessoas que ouvem, recebem o evangelho, mas não guardam no seu coração. É dito que, juntamente com isso, ações do maligno vêm e arrebatam aquilo que a mensagem poderia deixar de frutos. Ou seja, estimados irmãos, com relação à palavra de Deus, não é apenas uma questão de boa ou má vontade em ouvir. Também o inimigo age com as suas setas e os seus instrumentos para tirar do nosso coração aquilo que possa ser produtivo para a nossa conversão e salvação diante do Senhor. A segunda parcela deste grupo são aqueles que ouvem a palavra e ficam empolgados, ficam felizes em ouvi-la, mas que diante das dificuldades, diante das provações, não suportam e abandonam a fé. Jesus nos diz que muitas vezes as pessoas que ouvem a sua palavra não estão dispostas a carregar a sua cruz. Aqui a semente produz resultados por um tempo. Ele se junta a uma congregação local e até se torna bastante ativo, mas por um tempo muito curto. Ouvir a palavra incomoda. Mais de meio século, desde que a igreja está presente aqui em nossas terras, mais de todo esse tempo em que estamos ouvindo esta palavra, ainda há muitos que se achegam para a igreja por motivos torpes, de chegar na euforia, de achar que viver segundo a fé é apenas momentos de festas. Mas em momentos de crise particular, não tem as suas raízes firmadas no ensino da palavra. Movimentos, do qual até mesmo entre os luteranos esteve presentes, chamado louvorzão, em que muitos gostavam ou buscaram a igreja para os grandes espetáculos da fé, com grandes oradores, ou com músicos e todo um aparato de luz e som, fizeram com que muitos migrassem para a igreja. No entanto, um culto firmado apenas nas emoções, um culto firmado apenas
na alegria dos grandes espetáculos gospel, não é suficiente para sustentar quando as luzes e holofotes, as cortinas se fecham. É necessário, portanto, mais do que ouvir a palavra, buscar firmar as nossas raízes. Isso implica em estudar, em meditar, em tirar tempo para orar e manter-se conectado com o Senhor, com os instrumentos que Ele nos dá. O terceiro grupo que nós temos em nosso texto nesta manhã é daqueles que ouvem a palavra, mas são sufocados pelas paixões e mazelas deste mundo, pelo apego às riquezas. O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, capítulo 6, os versículos 9 e seguintes, fala a respeito desses que, por apego às riquezas, caíram da fé e se perderam no mundo. O apóstolo Paulo lembra, no capítulo 6, que a fé, ela pode sim produzir riquezas. Contudo, as pessoas confundem a verdadeira riqueza que ela tem para oferecer. Não é riqueza em bens materiais, mas a riqueza na segurança daquele que nos chamou e que nos dá com a sua paternidade a herança da vida eterna. Muitos, confundindo essas riquezas, acabam abandonando a fé. Um exemplo que nós temos na história que Jesus conta acerca de um jovem que era muito rico. Chegando para perto de Cristo, queria saber como ou o que ainda lhe faltava para a sua salvação. Afinal de contas, ele tinha sido alguém muito bem instruído nas leis judaicas. Cresceu, conquistou a sua fortuna, conquistou lugares de prestígio diante da sociedade judaica de seu tempo. Agora, diante de Jesus, era o único lugar que ele precisava para ter os seus préstimos, as suas conquistas em alto tom. Então chega diante do mestre e pergunta: o que ainda me falta? Sou de tradição judaica, conheço os mandamentos desde pequeno. Sou bem influente. Jesus disse então: vai, vende tudo o que tens, volta e me segue. Diz o texto que aquele jovem saiu muito triste, desconsolado, porque tinha muitas riquezas, mas muito mais sério do que isso, ele tinha o seu coração não firmado no Deus Criador, mas firmado nas próprias riquezas, naquilo que ele havia conquistado. Estimados irmãos e irmãs, no mundo, como nós vemos, existem muitas aflições, artimanhas, muitas armadilhas que tentam tirar os frutos da mensagem de Cristo de nossos corações. Desde ouvidos desatentos, quanto também corações desapegados. Corações que estão longe de se agarrar no Evangelho e toda a sua dádiva para nossas vidas. O diabo, o mundo e a nossa própria natureza pecaminosa querem nos afastar do nosso Senhor. Como nós ouvimos na semana passada, quando Jesus disse, convidando para que nós nos achegássemos a Ele quando cansados, oprimidos e fadigados. Está disposto a nos oferecer o verdadeiro descanso e suporte para nossas vidas. Ainda naquela leitura, o apóstolo Paulo dizia que ele vivia um grande tormento, porque enfrentava cotidianamente esses inimigos que queriam fazer com que a riqueza do Evangelho fosse tirada de seu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça,
disse Jesus. Estimados irmãos, ouvir a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10 diz que essa fé só pode ser produzida pela ação do Espírito Santo e que o Espírito Santo age por meio dos nossos sentidos, fazendo com que nós ouçamos e compreendamos a riqueza do Evangelho. Quando Jesus traz a narrativa de que o último grupo, do solo fértil, pôde então produzir grandes frutos, isso não foi por méritos deles, mas porque deixaram de rebelar-se contra a palavra. E o Espírito Santo então pôde produzir nos corações dessas pessoas os frutos e o propósito da salvação. A vontade do Senhor para cada um de nós é esta: que conheçamos a sua palavra e que permitamos que Ele possa produzir frutos em nossa vida, e não apenas lança as suas sementes de maneira negligente, mas faz isso pela abundância da sua misericórdia. Pois essa é a santa vontade do Senhor, que as sementes alcancem todos os cantos e recantos do mundo, que todos os corações sejam atingidos pela mensagem da salvação de Cristo Jesus, e que, sendo convencidas pelo Espírito Santo, cheguem ao pleno e verdadeiro arrependimento que as prepare para a salvação. A mim e a vocês, o Senhor já fez esse fruto, essa semente frutificar. Nós que cremos, portanto, nós que ouvimos a palavra e cremos, precisamos, portanto, estar atentos para que as nossas raízes de fé estejam bem sedimentadas, estejam firmes, agarradas àquilo que Deus nos dá para nutrir a nossa fé. E Ele faz isso por meio da Santa Ceia. Ele faz isso por meio do seu convite amoroso para que nós nos acheguemos diante dele e confessemos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas lutas internas, que nós reconheçamos e busquemos nele a força e a suficiência para vencer as armadilhas, os espinhos, os embaraços que o diabo e o mundo colocam diante de nós, tentando afastar-nos desta salvação. Diz o nosso texto em Isaías capítulo 55, que essa palavra do Senhor, ela é capaz de produzir em nós esses frutos. Ela sai da boca do Senhor com esse propósito de convencer, de converter e de trazer para perto de si aqueles que estão longe, produzindo frutos da salvação. E ela não volta para o Senhor vazia. Isso é verdade. Isso é algo que precisamos guardar dentro de nós. E quando tentados pelo inimigo a duvidar, como fizeram nossos primeiros pais, voltemos de novo os nossos olhos ao Santo Evangelho. Como disse Jesus na semana passada, o Pai tem prazer em trazer essa boa nova de salvação aos pequeninos, aos que se agarram como crianças aos seus pés, aos que se prendem como bebês recém-nascidos a todo o alimento que Ele é capaz de oferecer, pela Santa Ceia, pelo Santo Batismo, pela confissão e pela absolvição dos nossos pecados. Neste convite que o Senhor Jesus nos traz nesta manhã, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aproveitemos o tempo da oportunidade. Enquanto esta mensagem está sendo espalhada para todos os cantos, em nossos corações que já têm produzido frutos, possamos nós também, à semelhança desta parábola,
compartilhar esta boa notícia de salvação para todos os cantos. Hoje, utilizando dos recursos tecnológicos que estão disponíveis, não para se ocupar apenas em trazer a mensagem para alguns, mas sabendo que esse Espírito continua no mesmo propósito, querendo que esta mensagem chegue a todos os ouvidos, possa romper e quebrar as barreiras do pecado e da velha natureza, e assim, ali, naqueles corações, em todos os lugares, produzir frutos dignos da salvação. Que Ele possa nos manter firmados na rocha que é Cristo Jesus, nesta terra que é a Sua palavra, e que possa produzir em nós testemunhos coerentes e vibrantes da certeza da salvação que ninguém pode nos furtar. Amém. Nos colocamos de pé. Cantemos o ofertório. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, vem retire de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me a alegria da salvação e mantém-me de espírito voluntariamente. Confessemos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com seu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com seu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos,
Senhor Deus e Pai querido, graças te damos por esse dia, por esta oportunidade de ouvirmos a tua boa notícia de salvação. Esta mensagem acerca da tua providência, Senhor, de lançar as sementes do Evangelho e permitir que a mesma encontre acolhida e possa crescer em nossos corações. Nós, Senhor Deus, somos agradecidos por todas as bênçãos derramadas e de modo especial pedimos, ajude-nos para que esta mensagem não seja semelhante às sementes em terra rochosa ou às sementes em meio aos espinhos. Livra-nos, Senhor, de uma fé rasa, de uma fé não comprometida, de uma fé não alicerçada na boa nova de salvação. Mas nutra-nos sempre, ó Pai querido, e permita-nos, através de estudos bíblicos, de leituras e devoções, também no acesso aos teus sacramentos, firmados e enraizados nos meios de salvação que tu nos providencias, estarmos habilitados para quando as águas das tribulações subirem, não sermos sucumbidos. Quando as armadilhas e seduções do diabo e da nossa velha natureza nos afrontarem, não sermos desfalecidos. Ajuda, Senhor, para que nós, nutridos por Tua palavra, possamos produzir ao Teu propósito frutos dignos de gratidão, de reconhecimento e de testemunho. Senhor, os dias ao nosso redor são difíceis. Há tempo de muita incredulidade, mas Tu, Senhor, nos revelas sinais de que a Tua vinda está cada vez mais próxima. Por isso, abra os olhos aos que ainda estão cegos pelo pecado. Abra os ouvidos para aqueles que ainda estão surdos para o Teu chamado. E, Senhor, tal qual disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, com dificuldades, mas com toda a confiança de que Tu és capaz de suprir as minhas falhas e me dar condições para que aqueles a quem Tu chamaste para serem Teus e que ainda estão distantes ou enfraquecidos, possam encontrar através de nossas vidas, através do nosso testemunho, através do nosso serviço diário, um encontro contigo. Senhor Deus e Pai querido, nós Te agradecemos pelo dom da vida, de modo muito especial pela vida de nossa irmã Alessandra e seu filho Eric, que completaram juntos em família mais um ano. Pedem diante de Ti, Senhor Deus, força, ânimo, disposição, para que diante das dificuldades, desafios que enfrentem neste novo ano, sejam amparados por Tua palavra e Tua presença. E por Tua vontade, Senhor, a vitória lhes seja mantida. Senhor Deus e Pai querido, nós Te agradecemos pelas conquistas que a Alessandra recebeu com a sua carteira de estagiária na OAB. Conceda, Senhor, em meio às suas lutas, a alegria de mais este estágio, de mais esta etapa na sua formação, na sua profissionalização. Senhor Deus, também a cada um de nós, estudantes, universitários, professores, neste tempo de pandemia, nos adaptamos para manter os nossos estudos, para manter, Senhor Deus,
a nossa produção e permitir que o conhecimento e artes úteis para o desenvolvimento e o bem-estar de uma vida boa e agradável aos teus olhos estejam e sejam repartidos e repercutidos através dos instrumentos tecnológicos que tu nos dás. Por isso, Senhor, te agradecemos pelos estudantes que completaram mais um ciclo de aula nas faculdades, por aqueles que têm conseguido se preparar para as provas de qualificação nos concursos até o fim deste ano, para os adolescentes que estão na instrução de confirmandos, os que já retomaram e os que estão retomando conosco seus estudos, suas meditações. Pai querido, abençoe os nossos jovens nos seus diversos trabalhos, tarefas, a juventude de nosso distrito, que tem se empenhado para manter conectados os jovens de todas as congregações, que nesta congregação, nesta paróquia também em Duque de Caxias e Campos Elíseos, os jovens, seus familiares, sejam, Senhor, sempre mantidos conectados contigo e na comunhão que temos uns com os outros através das reuniões, dos estudos, das conversas. Ó Deus, sustenta-nos por Tua vontade, por Tua bondade e para a nossa salvação, neste tempo da graça, antes que chegue o dia derradeiro e nós, Senhor, sejamos deixados para trás. Pai querido, por tudo que nos tem dado e abençoado, nós te dizemos muito obrigado. Sustenta ainda nossas autoridades, profissionais de saúde, neste período de adaptação, enquanto parte do nosso país, nosso estado, nossos municípios têm demonstrado sinais de controle e adaptação, outros tantos, ó Deus, estão vivendo o que já vivemos em nossas cidades. Por isso esteja com eles e continue amparando as autoridades civis e de saúde, para que desempenhem um bom papel na administração dos recursos materiais e humanos e também possam oferecer condições de saúde, bem-estar, recuperação e alívio emocional e social para aqueles que estão aflitos neste momento. Senhor Deus, recebe as nossas ofertas em Tuas mãos. Permita, Senhor, que as mesmas sejam úteis e bem administradas para a expansão do Teu reino. Guarda-nos na ceia que iremos receber de Tuas mãos, para que sejamos fortalecidos no corpo e no espírito, para cumprir aquilo que Tens nos chamado. Em nome e por causa de Jesus Cristo, Teu Filho, de quem também aprendemos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Queremos, de espírito humilde e confiante,
nos prepararmos para a ceia do Senhor. Aquilo que recebemos, assim cremos, ensinamos e confessamos que o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o entregou dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para a remissão de todos os pecados. E de modo semelhante, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou dizendo: bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós para a remissão de todos os pecados. Fazei isso quantas vezes o comerdes e beberdes, em memória minha, diz o Senhor. E esta palavra que Cristo disse continua válida e perpétua no seu sentido e significado, de que no pão e no vinho temos o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para certificar-nos do perdão e fortalecer-nos diante das lutas que nós enfrentamos por nossa fé. Que Ele assim guarde, preserve e fortaleça cada um de vocês. E o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, guarde e preserve vossas vidas na fé salvadora. Amém. Podem sentar-se. Convido então de 3 em 3 a começar aqui pelo meu lado direito, enquanto é distribuído, que venham colocando-se um no centro e 2 nas extremidades do nosso altar. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor Jesus. Toma e come o seu corpo de Cristo para perdão dos teus pecados. Toma e come o seu corpo de Cristo para perdão dos teus pecados. Toma e come o corpo de Cristo para perdão dos teus pecados. Tomem e bebam. Este é o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entregue à morte em favor de vós para a remissão dos pecados. Que este verdadeiro corpo e verdadeiro sangue guarde, anime, fortaleça vossas vidas na fé salvadora. E conceda ser sempre terreno fértil para o crescimento e propagação da boa nova da salvação que já receberam em Cristo Jesus. Amém. Amado Deus, eterno Pai, somos imensamente gratos a Ti por nos enviares Jesus Cristo e por meio dele esta ceia que aqui recebemos. Conceda, nós te pedimos, que esta ceia fortaleça a fé em nossos corações e permita, como fruto de alegria e de gratidão, que possamos repartir com aqueles que nos cercam do verdadeiro amor que Tu tens demonstrado por nossas vidas. Amor comprometido e amor que esteja disposto, disponível para conduzir outros que ainda estão longe para o Teu reino de glória. Por Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós pedimos e agradecemos. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Amém. Podem sentar-se. Cantamos como último hino número 188.
188. Deus vos guarde pelo seu poder. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Amém?